Olá, pessoal, estamos ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos acompanha pelo portal da Rede TV e também pelo Facebook da Rede TV de todas as partes do Brasil e do mundo. Temos uma entrevista exclusiva e muito especial hoje com o deputado e pré-candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. Boa noite, seja muito bem-vindo. Olá, deputado. Obrigado pela oportunidade. Boa noite, deputada. Aqui ao meu lado, o jornalista, repórter Mauro Talhaferri. Também é um prazer estar aqui com você, Mauro. Obrigado, Amanda. Legal estar com todo mundo que nos acompanha pelas redes sociais da Rede TV. E, claro, como a gente está em rede social, a sua participação é super fundamental. Você pode mandar seu comentário, sua pergunta, tanto no portal da Rede TV, redetv.com.br, na nossa página no Facebook, eu estou lendo aqui, e também nas nossas redes sociais. O meu Twitter está aberto, @Emitaglia, que se escreve. O seu, Amanda? O meu é @Amanda Klein. Pode enviar perguntas para a gente, questões, dúvidas, vamos tentar responder a todas. Temos mais ou menos uma meia hora de bate-papo, de entrevista aqui com o deputado Jair Bolsonaro, então não se acanhe, porque ele está aqui para responder a todas as perguntas e dúvidas dos internautas, não é isso, deputado? Eu espero poder responder a todas, né, e continuar essa minha caminhada para tentar mudar o futuro do nosso Brasil. Deputado, por falar nisso, nos últimos dias, desde o começo do ano, houve uma grande polêmica, principalmente acerca de algumas reportagens publicadas no jornal Folha de São Paulo. Eu queria que você respondesse a essas acusações, essas reportagens que foram publicadas, uma dizendo que o crescimento do seu patrimônio imobiliário é incompatível com a sua renda. O senhor teria acumulado durante esses anos como deputado federal, o senhor está no 7º mandato, 15 milhões de reais em imóveis, segundo o levantamento da Folha de São Paulo, e ela sugere que isso seria incompatível com a sua renda. E também houve uma outra reportagem publicada. Posso responder a primeira? Pode responder a primeira. Vamos primeiro, por partes, esse então. patrimônio, primeira, segundo a Folha de São Paulo, é meu e de mais 3 filhos, são de 4 pessoas. Começa por aí. Eles podem investigar todo mundo, sem problema, mas vamos botar na matéria. Esse é o Jair Bolsonaro, esse é o Flávio, esse é o Carlos, esse é o Eduardo. Separa. E não junta tudo e dá a entender que eu sou o dono de um patrimônio de 15 milhões e daí sim seria incompatível com a minha renda de parlamentar. Desses 3 imóveis, quantos são propriedade do senhor? Olha só, eu tenho 5 imóveis, ok? Um, inclusive, que a própria Folha diz que é uma mansão na Vila Histórica de Mambucaba, Angra dos Reis. Eu acabei de fazer um vídeo, mostrei para todo mundo. Era um vilarejo pobre, paupérrimo, né? Mas que eu tenho o prazer de estar lá. Me sinto muito bem, às vezes que ia lá. Desde quando aconteceu um problema comigo, onde me acusaram indevidamente de criminoso ambiental, e eu fui julgado pelo Supremo Tribunal Federal, e o processo foi arquivado, mas desde essa época eu não fui mais lá, a não ser rápidas passagens para acertar ali alguma coisa, o IPTU, é a comida dos 2 cachorros que tem lá, nada mais além disso aí. Então essa acusação, inclusive eu já fui submetido ao crivo do próprio Ministério Público, e no final, no parecer final, o senhor Rodrigo Janot escreveu embaixo que aqueles 2 imóveis meus na Barra da Tijuca, que foi motivo de contestação, eles eram compatíveis, o preço pago, com minha renda. E não existia ali qualquer indício de lavagem de dinheiro ou irregularidade. Assinado Rodrigo Janot. Ponto final, não tem que falar mais nada. O que eles querem que eu faça? O que eles querem que eu faça? Porque você foi vítima, de denúncia anônima. E o Ministério Público, mesmo denúncia anônima, eles investigam. Isso foi feito. Rodrigo Janot me questionou, eu respondi, eles analisaram a minha resposta, a metragem, a localização, a falta de habite-se, a situação física do imóvel, e acharam que era compatível assinar embaixo. O que a Folha de São Paulo quer fazer agora? Quer estar além do Ministério Público? Qual o objetivo? Me desgastar? Lógico que eu sou uma pessoa que estou na vitrine e tenho que ser investigado, sim. Mas vamos investigar com responsabilidade. E não dessa forma histriônica como a Folha vem fazendo. Eu poderia adiantar até a outra acusação, talvez a última da Folha, que eu teria uma funcionária fantasma que vende açaí em Angra dos Reis. Isso é hilariante. Paga com verba do seu gabinete, né? Com se a funcionária é verba do meu gabinete. O salário dela, o piso é mais ou menos R$ 1.300. E eles tiraram a fotografia da lojinha de uma porta só, numa vila paupérrima, né? Vila Histórica de Mambucaba, da Casa do Açaí. E aquele endereço eu busquei, né? Eu pedi lá para o pessoal de Mambucaba, me deram, e disponibilizando na internet, aquela casinha de açaí é da irmã da minha funcionária. Agora, onde é que a Folha de São Paulo se precipitou, né? Se tivesse um pouquinho mais de paciência, né? Vocês não fariam a matéria. E açaí está escrito Val, açaí da Val.
E Val é o nome da minha funcionária, Valderice, e não o nome da irmã dela. Por que Val? Val é uma líder comunitária. Ela, inclusive, jogava futebol feminino, uma pessoa muito conhecida lá, e a irmã botou esse nome de fantasia. Mas qual é a função dela no seu gabinete? Igual então? outros 10 mil funcionários comissionados que temos em Brasília. Que o nosso pessoal tem que estar empregado, né, o meu, ou no DF, morando no DF, ou no estado do Rio de Janeiro. Eu não posso ser um funcionário no Ceará, por exemplo. Mas ela fica em Mambucaba? Ela fica nessa sua casa ela mora. Não, de vez em quando ela vai na minha casa, até porque o marido dela, entre outras pessoas, né, vizinhança, amizade muito grande ali, troca a água do cachorro, o portão está sempre encostado, aberto, nada mais além disso. Nada mais além disso. Agora, queria dizer... Só para esclarecer, deputado, ela como funcionária do seu gabinete, ela não deveria trabalhar em Brasília? Existe essa obrigação? Não. A obrigação é ela residir no Estado. Tá? Eu tenho funcionários de Resende também. E todos os parlamentares têm no DF e no seu Estado. Onde mas que tipo de função ela exerce? Função é conversar com o vereador, levar problemas, solucionar conflitos, me manter informado do que acontece, mas você pode ver. Não, peraí. Você viu o salário dela? Te disse, R$ 1.300. É um lugar humilde. É uma pessoa humilde que trabalha lá. Ela não fica 24 horas ou 8 horas por dia trabalhando. Ninguém fica isso aí. Ela fica ali. O serviço dela muitas vezes é na rua. Como eu falei, é líder comunitária, é na rua. É conversando com o povo. Esse é o trabalho dela. Tem muita folga? Tem muita folga, sim. Como está em folgas agora. Esse mês de janeiro não tem missão. Está em férias, mas prorroga um pouquinho as férias, uma folga que a gente dá, que o meu chefe acabei de dar para elas, nada mais além disso aí. De qualquer forma, deputado, ela, como todos os outros funcionários da Câmara, são pagos com dinheiro público. Cobranças e as pessoas quererem saber o que esses funcionários fazem, deve ser encarado de uma forma normal e republicana e não exatamente como uma perseguição. E a entrevista que o senhor deu à Folha... dá a entender que o senhor encarou isso como está sendo perseguido. Não, estão me perseguindo. O senhor não encara isso como uma cobrança normal e republicana? Não. Em nenhum momento, eu fiquei 1 hora e pouco conversando com eles. Inclusive, adentrou o que eles chamavam de mansão. Agora já acabou esse mito. Não é mais mansão. Adentraram a residência minha lá na Vila Histórica de Mambucaba. Em nenhum momento, eles falaram, que eu tenho filmado a entrevista toda, falaram que ela vendia açaí. Foram falar depois, quando acabou, estou satisfeito, foram embora. Depois botaram essa manchete, logo algumas horas depois, dizendo que funcionária fantasma vende açaí em Angra dos Reis. Não deixa de ser em Angra, é verdade, mas é um distrito 50 quilômetros distante de Angra dos Reis. Um movimento paupérrimo. Qualquer um pode buscar no Google como é esse local. E eu tenho essa casa, ela tem um pouco mais de uns 25 anos, mais ou menos. Tá? E ela foi empregada, tem uns 10 anos, está comigo, exatamente porque, como eu comecei a frequentar a região, comecei a ser assediada, precisava de alguém para que, no primeiro momento, recebesse as demandas, fizesse a filtragem e passasse para cima. Nada mais além disso. Agora, querer, nessa entrevista, me rotular de ter funcionário fantasma, fazer uma covardia com essa senhora, que é uma senhora de aproximadamente 50 anos, bem como a irmã dela, como fosse bandidos, como se fosse uma boca de fumo a loja de açaí dessa, é uma covardia. Por que a Folha não fotografou essa senhora ou filmou a senhora dentro da lojinha lá de açaí? Que eu duvido que ela tenha um ganho líquido mais de R$20 por dia vendendo açaí, porque eu nunca vi ninguém entrar naquela lojinha deles, coisa rara, um distrito paupérrimo. Talvez fature um pouco mais quando tem lá um carnaval, um feriado prolongado, costuma algumas pessoas ocupar aquela região. Temos manifestações aí, Mauro? Muitas. Temos manifestações tanto a favor quanto contra o senhor. O senhor tem posições muito firmes, então assim, por exemplo, tem pessoal que realmente questiona a questão da... São tantos que a nossa timeline vai correndo aqui. Enfim, está despertando os dois tipos de sentimento. Pessoas que ficam com a percepção de que acham que o seu patrimônio evoluiu além dos ganhos que o senhor teve, como também pessoas que defendem a sua posição. Eu posso te falar uma coisa, você pegar uma casa minha hoje e avaliar como a Folha fez, ela tem um valor. Por exemplo, há 30 anos, uma casa na Barra da Tijuca, um terreno não valia nada. Tá, ok? E hoje vale muito. Eu tenho um apartamento de mais ou menos 70 metros no sudoeste. Comprei em 95, 96. Comprei na escritura, na planta. Não valia quase nada. Hoje em dia tem um valor alto. Então, obviamente, tá, ok? Hoje o valor vale... Eu paguei, se não me engano, R$70 mil a prestação naquela época. Hoje está valendo R$900 mil, 12 vezes mais aproximadamente. Agora, você botar
esse valor, R$12.000, pelo crescimento da região, bairro Sudoeste, sem levar em conta o momento que eu adquiri, isso aí é de uma falta de caráter enorme por parte desses dois repórteres da Folha de São Paulo. Tem uma das casas, ela foi vendida, a antiga proprietária comprou por um valor, reformou a casa, ou seja, a casa teoricamente teria que subir de valor, e ela vendeu para o senhor por um valor inferior ao que ela própria tinha comprado no espaço de alguns meses. O que eu comprei a casa, ela estava basicamente caiada. Se isso for reforma, para mim não é. Agora, se ela vendeu a um preço abaixo, tem que perguntar para ela, não é para mim. Quando que eu vou comprar um carro, por exemplo, se eu tinha que vender uma Pajero por R$20.000 agora, você quer comprar? Uma Pajero por R$20.000? Eu quero. Você quer? Mas a Pajero do estado, mas parece um bom negócio. Parece um bom negócio. A Pajero ano 90, está com 1 milhão de quilômetros rodados, pneu careca, o motor bateu. Você não vai pagar R$20.000 nessa Pajero, tá ok? Lógico que estou exagerando aqui na forma. Agora, quando eu quero comprar um imóvel, interesse, está à venda, eu boto alguém, tá, se é de meu interesse, um corretor, um advogado, para fazer as transações. E tudo vai... Quem vai decidir é o advogado. Então, essa pergunta tem que ser feita para a proprietária que vendeu o imóvel para mim. Quantas vezes a gente não vende coisa abaixo até do valor para conseguir dinheiro para comprar outra coisa, juntando outra coisa? Isso acontece, questão de oportunidade. E essa casa, essa na Barra, eu comprei à vista. E eu sempre procuro, quando comprar alguma coisa, se possível, pagar à vista, porque o preço você cai. É assim. Agora, Folha de São Paulo, entrevista proprietária, não eu. Oh, meu Deus, se eu comprei uma Pajero por R$20.000, pergunta para o proprietário que vendeu por esse preço. Deputado, tem uma declaração do senhor hoje também, numa entrevista à Folha de São Paulo, que repercutiu muito nas mídias sociais, nas redes sociais. A repórter pergunta o seguinte: o senhor utilizou em algum momento o dinheiro que recebia de auxílio moradia para pagar esse apartamento? Ela está se referindo a um apartamento que o senhor tem no Distrito Federal, em Brasília, e, apesar disso, ainda recebia o auxílio moradia. O senhor respondeu o seguinte: como eu estava solteiro naquela época, esse dinheiro de auxílio moradia eu usava para comer gente. Está satisfeita agora ou não? Você está satisfeita agora? Eu acho que essa resposta suscita duas questões. A primeira é a seguinte: é correta a utilização de um dinheiro público do auxílio moradia para comer gente? Você acha que eu fiz isso? Não, você leva seu pé da letra uma resposta. Por que a Folha de São Paulo, já que filmou... O senhor respondeu de cabeça quente? Já que a Folha de São Paulo filmou, bote 10 segundos antes, 10 segundos depois, isso que está aí. E todo mundo vai entender o que aconteceu. É a resposta para uma dupla de jornalistas que, no meu entender, merecia algo mais violento até do que isso, dada a forma como eles me acusavam de lavar dinheiro. O senhor quer esclarecer melhor? Mas foi exatamente isso. Eles filmaram tudo, é só eles botar, em vez de botar escrito, bote as imagens. Folha de São Paulo, bote as imagens, mas pega uns 10 segundos antes e 10 segundos depois. E não aquele fato como o anterior, né? Não vou estuprar você que você não merece. E não diz o que a deputada falou para mim antes. Ele está na mesma situação agora. De qualquer forma, para o senhor que é candidato ao mais alto cargo da República, não é uma forma... O senhor acha que é a melhor forma de se expressar? Depois que aconteceu, é fácil você me questionar dessa questão. Por isso. Sou um ser humano, igual a outro qualquer. Eu não admito ser acusado de lavador de dinheiro, de corrupto, não admito. Insistiu na pergunta, aí eu caí na armadilha. Respondi sim, mas por favor, Folha de São Paulo, tá? Bote as imagens, antes e depois. O senhor é candidato a presidente da República, o mais alto cargo do Mas qual o problema? Do Executivo. Aqui tem carne, se você me apertar com o alicate aqui, eu vou gritar, eu sou ser humano. O senhor tem uma longa campanha pela frente. O senhor se arrependeu com todas, dessa resposta? Olha, com cabeça fria, eu não falaria, isso é muito simples. Com cabeça fria, não responderia deputado daquela maneira também. Pronto. O senhor costuma ficar muito de cabeça quente? O senhor acha que está preparado para uma campanha que certamente será longa, repleta de acusações? O senhor pretende moderar o discurso? A gente vai se preparando. Muita coisa eu já melhorei, sou ser humano, a gente consegue, obviamente, evoluir. Mas de vez em quando tem uma recaída. Paciência, né? O que eu vejo aqui? A própria Folha respondeu, né? Espero que ele bote no ar. Não que está não escrevendo ali, bota as imagens, não pergunta e resposta como eles fizeram a degravação. Bote as imagens, eles filmaram tudo isso aí. Para realmente mostrar o que foi a entrevista como um todo, a forma como eles conduziram. E eu errei ao entrar na pilha deles nessa resposta. O senhor também chega a dizer que num governo do senhor
A Folha não teria as verbas que ela teve em governos anteriores. A minha pergunta é, como é que o presidente Jair Bolsonaro reagirá quando confrontado pela imprensa? E o senhor pode ver, por exemplo, que tem se passado com o governo Temer, que tem sofrido crítica atrás de crítica. Num papel que costuma ser o papel natural da imprensa, que é de apontar erros e tentar corrigir caminhos. Existe algo conhecido como mídia técnica. De acordo com os ouvintes, o Ibope, né, tecnicamente o governo inverte proporcionalmente. As televisões mesmo reclamam, por exemplo, que a Rede Globo ganha em torno de 80%. Eu já falei, no que depender de mim, nós vamos usar a mídia técnica. A Folha de São Paulo recebeu em torno de 200 milhões de reais do governo do PT. Isso sim é dinheiro jogado fora e de forma desproporcional. Vai ter parcimônia nessa questão. A Folha, bem como qualquer outro órgão de imprensa, não vai receber absurdos, não vai ser privilegiado para se comportar como partido político governista. Mas quem tiver uma postura crítica em relação ao seu sem problema nenhum. Vai perder crítica verdadeira, sem problema nenhum. Não vai perder verba de publicidade. Não, agora, você pode ver, você está acabando de dizer, com todo respeito a você, que é o seguinte, que grande parte da mídia depende da propaganda oficial do governo. Então, a mídia que, porventura, não bajule o governo de plantão, tá, é penalizada. Não pretendo fazer isso aí. Eu pretendo que, de acordo com a mídia técnica e de acordo com o disponível para essa rúbrica, seja distribuído dessa forma. Agora, mesmo assim, o montante que a Folha recebeu, eu acho que qualquer um pode entender que quase 200 milhões ao longo de 13 anos, isso aí dá mais de 1 milhão por mês. É muito dinheiro para um jornal, seja ele qual for. Deputado, eu estou recebendo aqui algumas perguntas por WhatsApp, eles estão me mandando algumas selecionadas aqui de internautas, fizeram pelo portal da Rede TV, pelo Facebook. O Thiago Swing, por exemplo, faz a seguinte questão: gostaria de saber se existe alguma proposta ou sinalização com relação à Petrobras quanto ao valor do combustível no Brasil. E eu acho que eu acrescentaria, quais são os seus planos, a sua visão da Petrobras? O senhor continuaria com essa política de flutuação dos preços, de acompanhamento do mercado internacional? Foi instituído agora no governo Temer, né, sob a gestão do Pedro Parente, era muito diferente no governo antigo do PT. O senhor pretende manter, fazer alguma mudança? Quais são os seus planos? O que acontece com a Petrobras? Realmente o preço do combustível é um absurdo. Você compra gasolina brasileira no Paraguai por metade do preço aqui no Brasil. Também reclamam do preço do gás, né? Os impostos são muito altos no Brasil, tá? Por exemplo, não é muito fácil falar, vamos diminuir os impostos, mas eu já posso falar isso, que eu conversei com a pessoa que entende de economia, eu perguntei para ele qual o impacto, qual o prejuízo, a Petrobras suporta isso ou não. Ele falou que sim, é o professor aí, Paulo Guedes. Não dá para continuar o país, através da vendagem desse combustível, cobrar tanto imposto à população, que realmente todo mundo sofre muito com isso. Mas o senhor defende segurar o preço do combustível? Não, não é segurar, é você diminuir os impostos. Você diminuir os impostos, ok? Para o preço cair no final da linha. Você pode ver, o imposto lá no Rio de Janeiro, do teu telefone celular, ICMS é 35%. Eu não tenho como mexer no ICMS. Mas com as contas públicas em frangalhos, isso seria viável? Como é que o governo está lutando para aumentar a receita e pagar suas contas, aumentar a receita primário de 159 bi. Vamos lá, ok? Com conhecimento de economia algum que a gente vai tendo ao longo do tempo, não sou formado em economia. Tem uma tal da curva de Laffer, depois de uma carga tributária X, quanto mais você aumenta aquele imposto, ele arrecada menos. O Brasil já ultrapassou esse limite. Então, eu perguntei para o Paulo Guedes também, tem como nós diminuirmos a dívida pública, tá, sem ser no canetaço? Ele falou, tem. Tá? Como manter o tripé econômico? Tem, tá certo? E o que falta então para a gente fazer isso daí? Ele fala, olha, eu tenho uma frase muito importante, né, que é dele: o Brasil é o paraíso dos rentistas, né, e o calvário dos investidores. Nós temos que inverter essa fórmula. Nós não podemos continuar pagando mais de R$500 bilhão por ano a título de encargos e juros. Ninguém quer diminuir no canetaço, mas buscar meios, que o Paulo Guedes diz que tem como conseguir, fazer com que, de forma natural, a taxa Selic caia. A taxa Selic caindo, eu acho que o governo pode colaborar
diminuindo, em parte, a carga tributária então, do nosso Brasil. Então, o senhor acha que é possível reduzir impostos na sua gestão? Isso faria parte do possível, do segundo o meu economista, né? Porque eu não sou, por exemplo, eu vou indicar o ministro da Saúde, se eu for presidente, eu não vou saber como é que eu vou fazer uma microcirurgia no cérebro de ninguém. Tá? O médico vai dizer se pode ou não pode fazer, se o paciente tem chance de ser curado ou não. Então, nessa questão econômica, a resposta do economista, que não é apenas dele também, né? Eu tenho o Luciano Bivar, que é do PSL, que é um homem que há mais de 10 anos escreveu livros sobre economia, um deles a questão do imposto único, que está nessa equipe para colaborar também. Então, nós temos que ter propostas diferentes. Agora, nós temos que ter um governo, se chegar lá, que realmente tenha liberdade para escolher os seus homens. Você pode ver o que é natural nos governos que nós estamos assistindo nos últimos 30 anos. O elemento chega, dele procura os partidos para ter apoio e cada partido indica o seu ministro, independente se ele tem capacidade ou não tem. Isso tem que deixar de existir. Que é um exemplo mais claro e absurdo. Como é que pode um ministro da Defesa ser uma pessoa que não tem qualquer conhecimento sobre Forças Armadas? E como é que o senhor vai fazer isso tendo, ao mesmo tempo, que negociar com os partidos no Congresso para viabilizar o governo? Olha, temos estudado, tá? Tem um grupo de 40 parlamentares, que eu acho que todos devem ser reeleitos em Brasília, estamos estudando isso. Como negociar com o parlamento sem o toma lá da cá. Sem precisar leiloar, porque se for para fazer o governo. Porque se for para fazer a mesma coisa, eu vou embora, vou cuidar da minha vida. O senhor já tem alguma pista, algum caminho? Temos. Nós estudamos já bastante, continuamos estudando, por exemplo, qual a necessidade dos estados? Você vai para Roraima. O que o Roraima precisa? É o estado que tem o menor potencial eleitoral, né? Não tem densidade eleitoral, em torno de 500 mil eleitores. Então, nenhum candidato, pré-candidato, dá valor ao estado de Roraima. E Roraima é um estado que tem tudo, tá? Se o governo lá for sério, tiver liberdade, em 20 anos vai ter uma economia aí metade do Japão, pode ter certeza disso, dado o seu potencial. Agora, você tem que construir uma hidrelétrica lá, ou construir parques eólicos, ou de captação de energia solar. O Brasil tem dinheiro para isso? Talvez não. Como fazer? Parceria público-privado. O que temos que vencer? Vencer a legislação ambiental, que a pior que existe no mundo é a nossa legislação ambiental. Mas eu não entendi Nós temos a relação então, disso olha com só, o loteamento do governo. Que é isso. Mas olha só, se eu vou atender a bancada de Roraima dessa forma, permitindo que eles construam, por exemplo, uma hidrelétrica lá, que seja parceria público-privada, usando o Rio Cotingo, que entra dinheiro de fora, obviamente, na questão disso, que o governo vença a questão ambiental e a questão indigenista. Por que a bancada de Roraima não vai apoiar o governo? Na sua plataforma de governo, quando o senhor lançar a sua campanha oficialmente, o senhor pretende colocar mudanças na legislação ambiental? Olha só, você é obrigado a apresentar seu plano de governo por ocasião do registro da sua candidatura. O pessoal cobra de mim, e apenas de mim, um plano de governo, não cobra mais ninguém. Se porventura eu apresentar algo parecido agora, eu vou ser submetido, com toda certeza, a um processo no TSE por campanha antecipada. Então eu não posso fazer isso, eu posso discutir. Agora, botar no papel, não. Isso a gente vai botar no papel. A questão da segurança entra, questão de turismo, ok? Questão ambiental. E tudo isso vai entrar no plano de governo nosso. A questão de saúde, deputado, questão de educação. O senhor acha que há uma resistência da grande mídia ao seu nome? A grande mídia se fechou ao senhor? Não, olha só, eu sou uma pessoa diferente, você sabe disso, né? Se você pegar os demais pré-candidatos, eles são muito parecidos. O PT e o PSDB são muito parecidos, por exemplo. E eles estão acostumados a ficar no poder, fazendo troca, como uma corrida de bastão. Eu chegando vai ser diferente. Eu não vou fazer esse tipo de negociação. Essas barganhas políticas levam à ineficiência do Estado e à corrupção. E o povo quer algo diferente. Olha só, Amanda, nem partido eu tenho ainda. Eu não tenho nada, absolutamente nada. Estou aí em segundo lugar em pesquisa. E olha só, quem diz que está comigo dificilmente muda. Porque sabe dos meus propósitos, sabe do que parte da mídia está fazendo comigo, tá ok? E nós temos cada vez nos aperfeiçoando mais para poder realmente, em chegando, né, fazer um governo que possa orgulhar o povo brasileiro. Se me permite, a gente começa a ver, você vê, por exemplo, olha o Estado de Israel. O Estado de Israel é menor que o menor Estado brasileiro, que é Sergipe. Verdade. Tá? Sergipe é metade do tamanho do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é metade do tamanho da reserva Yanomami. Agora, olha o que Israel não tem e o que eles são.
Olha o que nós temos, o que nós não somos. Nós temos tudo para sermos felizes. Por que você não consegue? Qual é a diferença, deputado? O que nos falta, na sua opinião? Por exemplo, o Marcelo Pires, ele quer saber de propostas, quer saber do seu pensamento, não só para a área de segurança, que a gente conhece um pouco mais do seu pensamento, mas, por exemplo, para saúde, transporte, eu acrescentaria também educação. Qual o caminho que o senhor vislumbra para o país chegar a um desenvolvimento no nível de Israel, por exemplo? Saúde, por exemplo, né? Saúde. Você vai falar, vou destinar mais recursos para a saúde. Quem falar isso está mentindo. Não tem recurso. Nós terminamos o ano passado devendo aí quase 190 bilhões de reais. Então, o que você tem que fazer para a saúde? Até fui ridicularizado. Eu procurei um deputado federal, um Mandetta, lá de Mato Grosso do Sul, e conversei com ele, por exemplo, como ele, como ministro da Saúde, conseguiu economizar recursos de áreas da saúde que gastava demais. Ele falou que gasta muito de saúde é a questão das UTIs, não só neonatais, bem como aquela quando uma pessoa é acometida de um AVC. E como é que tem que investir para você gastar menos nessa área e poder sobrar dinheiro para as outras áreas? Ele falou o seguinte... É uma questão de falta de prevenção, tá certo? Ele chama isso daí de você, por exemplo, quando você busca maneiras de fazer com que a mulher, né, ao fazer um preventivo, que é uma saúde bucal, que é um controle de exame de urina com frequência, fazer com que ela evite em 70% o nascimento de prematuros. E uma UTI neonatal, então, por dia, está mais de R$5 mil. Seria investir na prevenção. Na prevenção, sim. E a questão, por exemplo, do AVC, é você, junto nessas equipes de saúde da família, botar aí alguns profissionais também de educação física, que um grande problema de saúde, que é também? É obesidade, tá? E sedentarismo. É você tirar a pressão, dar aconselhamentos. E você, ao tirar a pressão de aconselhamento, você pode evitar uma pessoa de ter um AVC. E ela, ao se submeter a um tratamento antes do AVC, ela vai economizar em muito, né? Que não vai gastar UTI. Agora, deputado, vamos falar rapidamente, a nossa entrevista está chegando ao fim. Está faltando falar de educação aí também, mas tudo bem. De educação. Okay. Então, uma palavrinha, uma frase, acho que sobre educação e segurança. Só para lembrar o pessoal de casa que tem mais entrevista depois às com o deputado Jair Bolsonaro ao vivo no Rede TV News. Uma frase sobre educação e segurança. A gente sabe que na questão de segurança o senhor é a favor de armar a população, mas qual o seu projeto para essa área e também para a educação, rapidamente? Questão de segurança, você não tem paz dentro de casa. No período militar, né, o teu pai comprava, se quisesse, ou tua mãe, um revólver na mesbla. A política de desarmamento tirou do cidadão de bem a possibilidade de oferecer uma certa resistência, né? Hoje em dia o cidadão não exerce mais o poder de persuasão porque está desarmado e a bandidagem cresce assustadoramente. Então, no que depender de mim, eu quero dar o direito ao cidadão, caso ele queira comprar uma arma e ter dentro da sua casa no primeiro momento. Flexibilizar a questão do porte de arma num segundo momento. Essa que é a nossa pra política para a segurança. Também, você tem que acabar com a audiência de custódia. O que a gente aprende desde cedo, né? Você não tem que cumprir a lei? A audiência de custódia não é lei, é uma invencionice, né, do Conselho Nacional de Justiça. Você prende o elemento hoje, assaltando, atirando, trocando tiro com a polícia. Amanhã ele tem que ir para a audiência de custódia e 90% das vezes ele é posto em liberdade. O mesmo pegaram há poucos dias 2 jovens, né, 19, 18 anos, com 10 quilos de cocaína no aeroporto, não sei se foi São Paulo ou Recife aqui, pegaram com 10 quilos de cocaína, no dia seguinte foram postos em liberdade por audiência de custódia. O nosso policial continua enxugando o gelo, tá? Você tem que evitar essas saidões, progressão de pena, já que você não pode botar prisão perpétua no Brasil. Você tem que dar ao policial militar o excludente de licitude, para você também. Ao você reagir a uma injusta agressão de um marginal, se o policial matar aquele marginal reagindo para não morrer e matá-lo com 1 ou com 20 tiros, ele responde e não tem punição. Ou é dessa forma, ou é impossível você falar em segurança pública. Eu não quero dar liberdade ou carta branca ao policial matar. Eu quero dar liberdade e carta branca para ele não morrer. É apenas isso. Questão de educação. O que falta em sala de aula? Tiraram a autoridade do professor em sala de aula. Tem muitos lugares do Brasil, muitos lugares, que a professora está muito mais preocupada em não apanhar do que lecionar. Você pega a prova do PISA, esse Programa Internacional de Avaliação do Estudante. Nós estamos nos últimos lugares, entre 70 países. A molecada
da 9ª série do ensino fundamental, com 15 anos de idade, não sabe, 70% não sabe fazer uma regra de 3. Por quê? Ele não pode ser cobrado. Vai um professor ou professor de escola pública pagar uma lição de casa na sexta-feira, o moleque entregar na segunda. 99% não entrega nada. O que você pode esperar dessa juventude? Nada. Ou você restabelece a possibilidade do professor exercer sua autoridade em sala de aula, bem como muda o currículo escolar, que fica incutindo na molecada agora ideologia de gênero a partir de 6 anos de idade. Isso é um crime. Como é que a autoridade do professor pode ser restabelecida? Ele pode tomar o telefone celular do aluno, ele pode dar uma suspensão. Tá? Na reincidência, ele poderia requerer a diretoria, ouvir os pais, talvez até para uma expulsão. O aluno tem que temer alguma coisa na sala de aula. A sala de aula não é um parque de diversão para o aluno, que hoje em dia é isso. E é comum de ver vídeos na internet aí de alunos esmurrando professora. Está errado esmurrar professor, muito mais errado esmurrar professora. E ponto final. Você vê, você vai nas escolas militarizadas pela Polícia Militar do Amazonas e do Estado de Goiás. Tem ali o total umas 40 escolas militarizadas. A garotada está na frente, prova do Enem, são aprovados um percentual muito grande em relação às escolas públicas e até particulares, para universidades. Você acha que a qualidade do ensino pode ser melhorada pelo lado da disciplina do aluno? Tem que ter disciplina, tem que ter hierarquia, e os pais que colocam os filhos nessas escolas, a garotada ali toma banho, tá? Corta o cabelo, não usa piercing, não usa telefone, chama o professor, a professora de senhor ou de senhora, tá? E os pais vibram com isso, que sabe que teu filho vai ter um futuro, que o futuro para qualquer pessoa, né? Você tira uma pessoa da miséria, não é com programa de bolsa, não. Você tira através do conhecimento. E isso tem que ser tido como exemplo. Por exemplo, eu gostaria que em cada estado do Brasil, que porventura não tenha um colégio militar do Exército, que o tenha. Isso faz parte de um trabalho, de um projeto do governo federal. Tá? E num segundo momento, municípios com acima de 1 milhão de habitantes. A mesma coisa. Pretendo fazer uma enorme escola militar, colégio militar, no Campo de Marte, em São Paulo, conversando com os colegas das Forças Armadas, né, que tem que ser consultados antes, tá ok? Por questão de reconhecimento a eles, né? Não é porque porventura vai ser presidente que eu vou impor qualquer coisa, para nós aqui formarmos um local onde você vai formar milhares de garotos para o ensino fundamental. E os pais querem, não interessa o poder aquisitivo do pai. Muito pai com alto poder aquisitivo quer o filho de escola militar também. Num eventual governo do senhor, as Forças Armadas têm um orçamento maior, e qual seria o papel? Elas teriam um papel de maior destaque do que tem hoje? Hoje em dia, só se lembra das Forças Armadas, né, por ocasião de problemas. É a garantia da lei e da ordem, quando há uma tragédia em algum lugar, é o militar que ninguém sabe que está nas fronteiras, né? Outros que estão nas costas do Brasil, alguns poucos pelos ares, porque a nossa aeronáutica está sucateada bastante. As Forças Armadas têm que ser reconhecidas, tem que dar o devido valor a ela. Você pode ver, nós temos gente do Exército Brasileiro estudando aqui a aplicação do grafeno em material bélico na Mackenzie, em São Paulo, que é desconhecido por parte de todos. E quando falo essa questão de grafeno, o pessoal vai para a reticularização. Você pode ver uma menina agora formada pelo IME, falo menina porque eu tenho 62 anos, né, 30 anos de idade, acabou de projetar uma tela de grafeno que serve para tirar o sal da água do mar. Para onde ela foi? Foi para a Inglaterra, porque a ignorância impera no Brasil. Não se investe aqui, a não ser alguns núcleos de excelência, em pesquisa. E as pessoas vão embora. Daqui a pouco estaremos importando essas telas a preços altíssimos, tá ok? E que poderia ser uma tecnologia nossa. Especificamente sobre as Forças Armadas, que papel elas terão no seu governo e terão um orçamento de importância maior? Em tempos de paz, exato, qual que deve ser a grande missão Nós temos riquezas incalculáveis no Brasil, okay? Nós estamos em vias de perder a nossa Amazônia. Então o tal do AAA, Andes, Amazônia, Atlântico, um grande corredor de 136 milhões de hectares. Uma parte desse território já marcado por entidades internacionais, a administração já foi vendida por poucos milhões de dólares. Isso tem que deixar existir. Nós temos que botar os nossos militares nessas áreas para vivificarmos a fronteira, por exemplo. Cada pelotão de fronteira tem que servir de polo de colonização. É coisa que foi lá feito no governo Sarney, né, teve um certo avanço, um pouquinho até o final do governo Sarney, e depois do governo FHC para cá, Collor para cá, isso deixou de existir. Os nossos pelotões de fronteira não estão tendo o papel que deveria ter naquela região. Ou seja, servir de nascente, de uma nova cidade
para nós realmente dizemos o seguinte, né? Aquela região norte ali, que pega ali o estado do Amazonas, Roraima, o Acre, né? Rondônia, é nosso. Que nós vamos, mais cedo ou mais tarde, vamos perder essas áreas riquíssimas. Lá tem riquezas minerais, biodiversidade, tem tudo lá que os países já não têm mais. São recursos e fontes não renováveis. E temos que botar nossas Forças Armadas lá também. E temos que ter uma Força Armada minimamente preparada para pelo menos, né, ser um expoente aqui na América do Sul. O Luciano Bivar, que é presidente do PSL, que é o partido ao qual o senhor tende a se filiar, defendeu num livro que ele escreveu, acho que, se não me engano, em 2006, que as Forças Armadas brasileiras fizessem convênios com Forças Armadas de grandes, poderosas, que sejam grandes potências, como forma até de poupar recursos. O que o senhor acha disso? Isso não vai contra, por exemplo, a soberania nacional? Não, as Forças Armadas continuam fazendo exercício com países outros, continuam, porque eu não sou contra. Mas no caso, ele defende assim, convênios como forma de economizar, de ter menos efetivo, não precisar recrutar tanta gente. Você pode ver, tem países mais pobres que mandam cadetes seus para estudar na Academia Militar das Agulhas Negras, na Escola Naval, na Academia da Força Aérea. Tá? É comum também alguns militares nossos fazer curso fora do Brasil. Mas não uma operação conjunta, né? Mas a operação conjunta, você olha só, imagine a Coreia do Sul sem os Estados Unidos. Imagina o Japão na mesma coisa, Israel a mesma coisa, né? Nós temos aqui riquezas incalculáveis no Brasil. Muitos países estão de olho na nossa pátria. Nós temos como defender a nossa pátria, me diz, com todo respeito que nas Forças Armadas, com o armamento que nós temos, caso uma outra potência queira aí se apoderar de uma parte do nosso território, então você tem que ter suas amizades, né? Eu sei que não existe amizade entre nações, mas tem que buscar seus acordos. Tem que ser, no meu entender, por aí. As Forças Armadas foram sucateadas, né, desde o final do governo Figueiredo para cá. Soldados de outro país patrulhando áreas não é patrulhando. Fazer exercício é uma coisa, sim, tá certo? E se fixar fisicamente é outra completamente diferente, tá ok? O primeiro mundo está no Brasil. As riquezas que nós temos aqui. Você pode ver, a Argentina, em 1982, falou que as Malvinas eram deles. O que aconteceu? Perderam. E a grande pergunta que eu faço, né? A Amazônia é nossa? A Amazônia é nossa? Responda. Tá? Tem países nucleares que tem mais de 1 bilhão de habitantes. Se quiser ocupar a nossa Amazônia, o que nós vamos fazer? Qual o poder de persuasão que nós temos? É só responder isso daí. O mundo aqui muda, né? A todo momento. E você tem que ter umas Forças Armadas já preparadas. Você não prepara umas Forças Armadas de um dia para outro, ou de um mês para outro, ou de um ano para outro. Isso não pode continuar sendo esquecido por parte dos presidentes da República que temos aí. E muito pelo contrário, os presidentes da República, os últimos, têm ignorado, sucateado e perseguido os militares. Olha o governo do PT criando comissão da verdade. Que moral tem essa esquerdalha falar em verdade? Eles tinham que começar investigando o Celso Daniel. Eles queriam retaliar, né? Fazer com que os militares aqui tivessem a aceitação, a proeminência que tem no momento. E as Forças Armadas continuam, apesar desses ataques, né, nos primeiros lugares em aceitação e credibilidade junto à população. As Forças Armadas são o último obstáculo para o socialismo. Por isso, PT, PSDB sempre ignoraram as Forças Armadas. Quando criaram a defesa, botaram energúmenos para comandar as Forças Armadas. Se eu chegar lá, a gente vai ter um 4 estrelas para comandar as Forças Armadas. Falando dessa relação de Forças Armadas brasileiras e operações conjuntas com outros países, a gente tem agora, mais recentemente, a questão da Embraer e a Boeing, que é uma das maiores fabricantes de aviões do mundo, tentando, pelo menos, ter uma operação conjunta com a Embraer. Qual que é a sua opinião? A Embraer, no momento, ela já está privatizada, Golden Share. Ela é lucrativa e tem grande parte de tecnologia própria. Tá? Nós temos um mercado muito grande, aviões ali intermediários, né, no mundo todo. Mas ela tem um lado militar Boeing, também, né? Lógico, foi criado pelo brigadeiro Osiris Silva, isso fica. Mas eu digo, né? ela desenvolve aeronaves o KC, tem aeronave militar, sim, exclusivamente para militar, e vende também para outros países do mundo. Se a Boeing fizer um bom acordo, né, para eles e para nós, com a Embraer, bem-vindo. Você não pode se isolar do mundo, tá ok? Eu sei que a Boeing é outro tipo de avião, mais passageiros, né? Maior capacidade de passageiros. E se você pode fazer uma parceria onde todos vão ganhar, muito bem-vindo, no meu entender,
essa negociação. Deputado, agradeço muito a sua participação aqui no portal da Rede TV. Lembrando que a gente vai estar ao vivo daqui a pouquinho também com o presidenciável Jair Bolsonaro ao vivo, eu e Boris Casoy no Rede TV News às 7h30 da noite. Então você pode acompanhar novamente pelo portal da Rede TV, ou lógico, sintonizar ali na nossa telinha e acompanhar a entrevista com o deputado Jair Bolsonaro. Muito obrigada. Obrigado aos internautas também. Obrigada, Maura, a participação de todos. Daqui a pouco a gente se encontra de novo, viu? Então, até já.